Hoje nós estaremos falando exatamente sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Quem deseja o agir do Espírito Santo na sua vida? Quem necessita do enchimento do Espírito Santo? Quem necessita de ser cheio da glória de Deus? Quem necessita de ser usado pelo Espírito Santo? Então, querido, se você necessita, se você quer, se você deseja, se você almeja, essa promessa vai se cumprir na sua vida, porque essa é a ação do Espírito Santo de Deus, é agir através de nós como instrumentos, como canal na mão dele, amém? Glórias a Deus. Quero trazer aqui alguns tópicos, algumas coisas, e abordando aqui também a questão da lição. Tenho aqui na minha mão a lição 8, tem um tema sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vamos estar falando um pouco sobre isso aqui, mas entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é real, ele age, e se houver algum enfraquecimento, ele vai trazer fortalecimento em todas as áreas das nossas vidas. Eu creio que nós sairemos daqui fortalecidos pelo Espírito Santo, cheios da glória de Deus, aleluias. Se você tem a revista, ou se você não tem a revista, você pode abrir a sua Bíblia comigo aqui, primeiramente no livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. Atos 2, de 1 ao 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe um detalhe no versículo, sobre cada um deles, e não especificamente a um tipo de pessoa, mas cada um deles. Entende-se que todos, olha aqui no versículo 4, todos, não apenas alguns, mas o verbo trata no plural, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui está uma verdade bíblica, no livro de Atos, capítulo 2. Agora nós passaremos para 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem um sentido, tem um propósito, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Quem quer sabedoria aí? Quem quer ser sábio? Então a palavra da sabedoria começa a gerar no teu coração aí o desejo de alcançar esses dons, queridos. São dons espirituais. Você precisa pedir o Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.
Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra, que é a verdade, ó Deus, ó Pai, que é a palavra imutável, ó Deus, a Tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, ó Deus, ó Pai, a Tua palavra que traz para nós consolo, confirmação e respostas a muitas dúvidas, ó Deus. Esteja trazendo esclarecimento para nós nesta manhã. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Não quero falar aqui de mim mesmo, não quero dar a minha opinião, o meu ponto de vista, não quero, ó Deus, trazer relatividade, ó Deus, à denominação, mas tão somente, ó Deus, expor o que tua palavra tem para nos falar, trazendo experiências das nossas vidas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você puder, diga amém, aleluias, glórias a Deus. Queridos, aqui no ponto primeiro aqui da lição, a Bíblia vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é prometido agora. E quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, no início da criação, nós começamos a ver que lá a palavra vai dizer que a terra, você já conhece bem o versículo, a terra estava vazia, a terra estava em um abismo e na terra havia trevas sobre a terra. Era uma feiura total. Me permita essa linguagem aqui comum. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, em uma versão fala que diz que o Espírito Santo se movia sobre a face da terra, sobre a face daquele abismo. Em outra versão a Bíblia diz que o Espírito de Deus passeava por sobre aquela terra, trazendo a ordem, trazendo a beleza, colocando tudo no lugar correto, no lugar certo. Então o que nós podemos entender é que o Espírito Santo, ele se movia. O Espírito Santo, querido, ele já começa a se mover aqui no início da criação. O Espírito Santo, ele sempre se moveu na história da humanidade, e ele continua se movendo. O Espírito Santo de Deus não é um espírito estagnado. O Espírito Santo de Deus não é um espírito que fica parado, mas o Espírito Santo, ele está sempre se movendo. E o Espírito Santo aqui, com esse mover, queridos, ele foi várias pessoas em ocasiões diferentes, foram usadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus agiu através dessas pessoas, através de sacerdotes, através de profetas, através de reis. O Espírito Santo se movia em um período, em um tempo, em pessoas específicas. O Espírito Santo não se movia em todas as pessoas. O Espírito Santo se movia em algumas pessoas, estava em algumas pessoas por um motivo, por um propósito, para realizar uma obra. Você pode observar que nós temos um exemplo de Saul. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido a rei, o Espírito de Deus tomou a vida de Saul, se apossou de Saul. E Saul, ainda noviço na fé, eu quero dizer noviço porque ele ainda era jovem, ele não tinha ainda, eu acredito que nenhuma experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele precisava de revestimento do Espírito Santo. Ele precisava de sabedoria para governar a nação, para governar o reino. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a vida de Saul, e diz que Saul profetizou. Saul chegou lá no meio dos sacerdotes, eu não vou explicar como ele estava. Mas se você ler o contexto, você vai ver como é que ele estava. E diz que ele profetiza, tomado pelo Espírito Santo de Deus. E no decorrer da história de Saul, Saul cometeu um pecado de desobediência a Deus. Ofereceu o sacrifício que era permitido tão somente ao sacerdote. Ele manda alguém chamar o profeta, que era exatamente o profeta Samuel, e o profeta mandou falar para ele: em 7 dias estarei aí. E o povo começou a pressioná-lo, porque
os inimigos, os filisteus estavam para atacar o acampamento de Israel. E ele, com medo, temendo a opressão, a perseguição do povo, ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando o profeta chegou: o que você fez? Ah, o senhor demorou, eu fiz o sacrifício. Você é louco, você cometeu uma loucura. Esse sacrifício, você é rei, você está com a incumbência de governar a nação, e não de oferecer o sacrifício. Por causa disso, você será destituído do seu reinado. Mais para frente nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus sai de Saul, se retira de Saul. E eu faço aqui uma conjectura, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Davi acompanhou e passou a ficar sabendo dessa história. É por isso que Davi certa vez falou assim: Senhor, não retire o teu espírito de mim. Então, queridos, nesta época, o Espírito Santo agia em alguns momentos determinados, por algum motivo, por algum propósito. Mas aí nós podemos ver essa confirmação que há uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Na antiga aliança, irmãos, que é o Velho Testamento, de que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Diga, sobre toda a carne. Agora coloca a mão aí no seu coração. Você é carne? Então há a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. É bíblico. Aí nós podemos ver duas referências bíblicas que eu destaquei aqui, e eu quero ler para você, que agora o Espírito Santo será derramado sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 36, versículo 27 e 28. Eu vou ler porque eu estou de microfone, e é transmitido, quando alguém fala aí no meio, aí quem está assistindo não escuta. Às vezes eu assisto a escola bíblica, aí dá aquele branco. Mas o que houve? Parou, Amém? 36, 26 e 27, diz assim, Deus falando: das-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Aqui está falando do espírito do homem. É o meu e o seu espírito sendo renovado, porque está em letra minúscula. Eu não sei se na sua versão é assim. Aí continuando: tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora escuta o versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito, com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observais. Porei dentro de vós o meu Espírito. Esta é a promessa de Deus aqui no Antigo Testamento, queridos. Agora, acompanhe comigo no profeta Joel, capítulo 2, versículo, acho que é 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha o que diz 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém, igreja? Você compreendeu aqui a promessa de Deus sobre o derramado do Espírito Santo? E quando nós começamos a caminhar pela Bíblia, nós agora vamos entender o cumprimento dessas promessas, exatamente em Atos 2. Foi o texto que nós lemos, aqui cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. O que eu acho interessante é que Jesus também já previu isso aí. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: olha, não saiam de Jerusalém,
permaneçam em Jerusalém, até que do alto desça sobre vós o poder. Eu subentendo o quê? Que Jesus já estava preparando os seus discípulos, porque eles tinham uma missão, uma tarefa muito difícil pela frente. Depois que Jesus ascendesse à glória, voltasse à glória, assentado à direita de Deus Pai, Jesus já está instruindo e já está preparando os discípulos, falando: vocês precisam do revestimento do poder do Espírito Santo, vocês precisam dos dons para vocês poderem enfrentar tudo o que vocês vão enfrentar, perseguições, lutas, mortes, cadeias, fome, tudo que vocês vão enfrentar. Se vocês não estiverem revestidos do Espírito Santo, vocês não vão subsistir. Você sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? O Espírito de Deus fala comigo, queridos, uma igreja forte, uma igreja vitoriosa. Estou falando de igreja, eu, você, todos nós aqui, queridos, uma igreja forte, vitoriosa em Cristo Jesus, que alcança as bênçãos, que alcança o sucesso, tem que estar revestida do poder do Espírito Santo. Tem que estar atuante, os dons têm que estar atuante, operando, querido. O incrédulo, a pessoa lá fora, quando chegar aqui dentro da igreja, ele tem que sentir a presença, a manifestação do Espírito Santo. Ele tem que sentir virtude, ele tem que sentir unção, ele tem que perceber que o Espírito de Deus está agindo nesse lugar. Ele tem que ver curas, ele tem que ver milagres, ele tem que ver sinais e maravilhas, porque isso aqui é um órgão espiritual. É claro que nós temos a parte humana, burocrática, das leis, sim, nós temos os ensinos, nós temos tudo que diz respeito à parte humana, mas, querido, no nível espiritual, no mundo espiritual, a igreja trabalha e vive através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você crê nisso? Que escuta uma coisa aqui, irmãos, eu não quero citar, eu não vou falar igreja A nem igreja B. O meu ponto teológico e bíblico aqui não é para defender denominação, nem A, nem B, nem C. É para falar somente do que a palavra está revelando, do que a palavra está falando. Se uma igreja que é o corpo de Cristo, entenda esse raciocínio comigo, não tem a manifestação dos dons operacionais do Espírito Santo, porque nós lemos no texto que é para aqueles que buscam, para aqueles que querem, porque o Espírito Santo ele não vai forçar, ele respeita a sua posição. Você fala: eu creio de um jeito, eu creio de outro jeito, eu não quero assim, enfim, ele vai aceitar. Querido, se não houver essa manifestação, nós nos tornaremos como uma sociedade, um grupo de pessoas que se reúne para praticar uma liturgia, né? Eu conheci um líder, que ele falava assim: olha, até nas reuniões nos lares, até na reunião familiar, tem que haver a manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que estar atuando, porque ele é que rege a igreja, é ele que direciona a igreja. Se eu chegar aqui, irmãos, e pregar, sem estar humildemente sob a direção do Espírito Santo, nada vai acontecer. Se eu cantar, não tiver o Espírito Santo de Deus na direção, o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, liberando os dons, irmãos, nada vai acontecer. Nós precisamos enfatizar isso sempre, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, mas precisamos sim buscar o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós podemos ver que aqui no Pentecostes, observamos, eu estou lendo, que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalidade da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, da antiga aliança, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No Novo Testamento, a partir do Pentecoste,
Deus derramou o Espírito Santo sobre todo o seu povo. Então ali, irmãos, os discípulos, depois daquele evento, os discípulos começaram a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, não é? Com intrepidez, com ousadia, com autoridade. Ali eles foram revestidos e Deus usou-os tremendamente. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a distribuição dos dons espirituais entre estes de profetizar. A manifestação do Espírito através dos dons torna conhecida a presença de Deus entre o seu povo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu trouxe aqui um artigo que eu achei interessante, que fala sobre pentecostalismo, que é um grupo de crentes, ou seja, de religiosos, que creem na presença do Espírito Santo na vida do crente, através de sinais, denominados dons do Espírito Santo, tais como falar em línguas estranhas, que a palavra original é glossolalia, curas, milagres, visões, sinais e maravilhas. E eu quero falar sobre, há uma certa controvérsia com relação ao criador deste movimento, não é? Na verdade, alguns falam que foi determinada pessoa, um líder e tal, mas eu trouxe aqui um artigo que fala o seguinte, que o movimento que surgiu do Pentecoste veio dentro da igreja metodista, cujo fundador é John Wesley. Então, John Wesley, ele percebendo que os seus seguidores não estavam seguindo, ouvindo, dando crédito aos seus ensinamentos, então ele criou um movimento chamado Holiness, que é santidade, que visava reavivar a fé de seus membros. Queridos, John Wesley, deixa eu falar um pouco sobre este ícone, né, do século passado, né, uma pessoa que deixou um legado de extrema importância para nós, como evangélicos da atualidade. Pesquisa sobre a vida desse homem, John Wesley. A história diz que John Wesley pregou 365 sermões durante a vida ministerial dele, ou seja, dá um sermão por dia durante o ano. A história diz que John Wesley andou 10.000 quilômetros a cavalo, evangelizando, salvando, batizando pessoas, fundando igrejas. E a história também diz que John Wesley, ele foi muito perseguido pelo governo, pastor. Ele pregava nas praças, multidões. Que eu acho interessante que naquela época eu não tinha microfone como eu tenho aqui, né? Olha que beleza. Eu falo tranquilo, eu não preciso fazer força. Agora, eu não sei se ele usava um funil, alguma coisa. Agora você consegue imaginar. Porque eram multidões que iam assistir os seus sermões. Então o governo prendeu ele. Ele foi preso. Depois foi solto. Aí ele foi pregar nos túneis, nos escombros, nas cavernas. Em todo lugar que ele ia, o governo prendia John Wesley. Então ele não tinha mais lugar para pregar. Ele falava, agora eu não sei, o que é que eu vou fazer? Eu já preguei em tudo que é lugar, e o governo vai e me prende. A história diz que ele foi para o cemitério, irmão, subiu no túmulo do pai dele e falou, aqui ninguém me prende. Aí você pode pensar, meu Deus, no cemitério não foi ninguém. Pelo contrário, irmão. O pessoal subia nas catacumbas, aquele cemitério lotava. Aonde ele ia, ele arrastava a multidão. E lá na Inglaterra, que ele era inglês, eu não tive a oportunidade de ir, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você, eu vim embora e eu fiquei pesaroso. Eu nem sei se um dia eu vou voltar para ir lá, mas as pessoas contam que na casa dele, é uma casa simples, ele deixou a casa dele. Então lá, querido, é um ponto turístico, as pessoas vão visitar a casa dele,
Quando você chega na casa dele, segundo a história, diz que lá não tem nada, irmão, só tem uma mesa, algumas cadeiras. Estou falando segundo os historiadores, não sou eu que estou falando. Aí, as pessoas chegam e não vê nada, irmão, mas tem um quadro com as palavras, as últimas palavras escritas de John Wesley. Lá está escrito assim: quando eu vim a este mundo, eu não trouxe nada. Ele poderia ser um líder rico, milionário, irmãos, com os milhares de seguidores que seguiam ele. Imagina se ele fosse, quer dizer, pedir oferta. Era um homem para ser muito rico, mas ele fala assim, olha só, escuta isso, irmão. Que sabedoria desse homem, que experiência desse homem. Ele diz: vim ao mundo, eu não trouxe nada. Estou indo embora, estou saindo deste mundo, não estou levando nada. Mas uma coisa eu deixo: são as milhares de almas que eu ganhei para Jesus. Milhares de almas que eu ganhei para Jesus. Este é John Wesley, segundo a história, o fundador deste movimento. Queridos, glória a Deus, aleluias. Então aqui, quando nós vamos aqui, nós temos o sinopse, eu gosto dessa palavra, do ponto 1, que diz: o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. É o que nós já lemos aqui, já vemos aqui. E o segundo tópico, nós temos aqui o distintivo pentecostal da nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais, e as línguas como evidência inicial e tal do batismo no Espírito Santo, são distintivos de identidade pentecostal. Que eu não quero me adentrar muito aqui nessa questão, aleluias, mas diz o seguinte: os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como o exerce nessa igreja e emerge na história dessa gigante explosão de reavivamento dos dons espirituais. Deixa eu falar um pouco aqui sobre esse ponto aqui. No ponto 2, nós temos aqui, deixa eu olhar o relógio. Ponto 2. O dom de falar em línguas é um dom espiritual. Significa falar com palavras ou língua que não se sabe, a fim de edificar tanto a si mesmo e aos outros. Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: e estes sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas. E a primeira vez que foi falado em línguas estranhas foi exatamente no Atos 2, que é o Pentecoste. Mais tarde, Paulo também escreveu sobre o dom de falar em línguas. 1 Coríntios 12 e 14. No entanto, aqui ele escreve que a pessoa que fala em línguas não fala em uma linguagem compreensível. Ele diz: ninguém o entende, no entanto, em seu espírito fala mistério. Ou seja, o espírito do homem, ele vai testificar coisas espirituais que a palavra declarada não vai dizer exatamente o que o Espírito quer transmitir, o que o Espírito quer expressar. Essa questão do falar em línguas estranhas, essa questão dos dons de língua, ela tem causado uma certa polêmica, não é? Interpretações de diversas formas. E eu aqui, antes de terminar, eu quero contar a minha experiência para vocês. Eu creio que cada um tem uma experiência, e eu defendo o dons de línguas, o falar em línguas. Eu creio no dom, eu creio que edifica a nós mesmos, eu creio que os dons de línguas, ele edifica a nossa fé, ele nos fortalece com base na minha experiência. A minha experiência, ela serve para mim, ela pode não servir para você. Mas, queridos, quando a gente fala de experiência, algo que a gente viveu, até porque eu levo essas coisas muito a sério. Quando eu estava no começo da minha fé, eu vi as pessoas falando em línguas.
Irmãos, eu achava bonito. No comecinho ali, indo à igreja, poucos dias, irmãos, eu não tinha entendimento nenhum. Mas eu nunca me escandalizei. Eu concordo, e é bíblico, que a gente deve evitar os extremos. Extremos de não querer o dom. Extremos de fazer um dom, usar o dom como é uma coisa assim, extravagante, emocional demais. Começa a ir aos extremos. A gente vê cada coisa que eu falo assim, meu Deus, realmente ao invés de edificar, causa escândalo. A pessoa chega na igreja, até nós mesmos que somos veteranos na fé, a gente, para que isso? Não vou dizer aqui o que é feito. Nós não podemos, eu sempre tenho dito, eu vejo que a Bíblia é o centro do equilíbrio em todos os sentidos. Eu vejo que nós, como povo de Deus, temos que ter sabedoria, que é um dom, para entender que nós não caminhamos pelos extremos, irmão. Sai saltitando, pulando cadeira aqui, correndo. Não, mas também nós não podemos negar a evidência do dom. Essa questão de querer o dom é uma coisa, porque é uma busca, é um desejo. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, não é? Então, queridos, eu achava aquilo bonito. Os irmãos falavam, falava baixinho ali, não é? Não falava quando estava pregando. Falava no ciclo de oração, na vigília, no culto. E quando pregava, eu tinha um pastor, um amigo meu, pastor, que ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era um cara tão equilibrado. Quando ele ia falar língua, ele baixava o microfone. Ele virava, falava. Ele falava quando ia orar. Então eu achava aquilo lindo. Mas eu, na minha mente, faltando o entendimento, sabe o que é que eu pensava? Eu pensava assim, será que esse pessoal, eles ensaiam isso? Onde é que eles aprendem essas palavras? Tem um professor que está ensinando a falar labalaia, malacai, labalaia. E será que é isso? Será que eles ensaiam, ficam copiando um ao outro? Eu falei, se for desse jeito, eu não quero não. Não, senhor. Porque logo de início, eu entendi que era algo espiritual, era um dom que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. Aí eu orando, eu falei, Senhor, eu quero muito esse dom. Eu quero falar essa língua, eu acho lindo. Mas desse jeito, se for desse jeito, não precisa que eu não vou querer. Irmãos, e o tempo passou, escute isso. Eu não brinco com essas coisas. Eu estou contando aqui uma experiência tremenda que eu tive, eu vivi. E ninguém vai contrariar, ninguém vai dizer porque eu vivi, irmão. Eu vivi. Se alguém falar, não é verdade, não é assim, olha. Não interessa. O interessa é o que eu vivi. E nós fomos no salão, uma certa época. Chegamos lá nesse salão, nessa reunião, tinha mais ou menos umas 25 pessoas. Aí nós sentamos assim lá dentro, não tinha cadeira não, nós sentamos, ficamos ali. Aí alguém falou assim, quem é músico aqui? Eu falei, eu sou músico. Irmão, o que é que você toca? Eu falei, eu toco violão e teclado. Ah, aí o outro, eu toco violão, toco baixo, eu toco bateria. Eles disseram, rapaz, os instrumentos estão aqui, no altar, vamos fazer um louvor? Vamos. Aí, irmão, nós começamos ali naquele louvor, faz desconto daqui e tudo mais. De repente, irmãos, chegou uma luz branca, mas era uma luz, não era pequena, era uma luz que tomava assim, todo o espaço que eu estava do teclado. E aquela luz veio até em mim assim. Irmãos, eu não sei se eu fui arrebatado, eu não sei te contar. Eu só sei te contar que eu perdi o sentido. E eu subi do chão, não sei quantos metros. Sabe por quê? Porque eu tentava pegar o teclado e eu não conseguia, irmão. Irmãos, e o pessoal, eu não conseguia ver direito as pessoas. Eu só ouvia um ruído, aquela voz longe. Irmãos, eu fiquei naquele êxtase do Espírito, naquele impacto do Espírito. Eu comecei a falar umas línguas, irmãos. Línguas do céu. A coisa mais linda do mundo, eu vou falar uma coisa para você. Aquela experiência, a gente não pode ficar muito tempo, senão não resiste, a carne não resiste. Se demora muito, eu ia morrer, irmãos, eu ia ir para a glória, porque não resiste.
Mas que eu te falo uma coisa que dá vontade de ficar naquela nuvem, naquela glória, sem querer sair, dá. Claro que dá. Irmãos, e eu vi os instrumentos tocando, mas eu querendo acompanhar e não alcançava, e eu fiquei angustiado com aquilo. Moço, os caras vão pensar de mim, que eu nada, ou baixava a mão assim e não alcançava. Tempos depois, eu desci no chão. Quando eu desci no chão, irmãos, não tinha ninguém em pé. Porque quando o Espírito Santo de Deus se derrama verdadeiramente, até as crianças são impactadas, os jovens, os idosos, são impactadas. Quando ele derrama é na igreja completa, toda. E aquele pessoal deitado no chão, tinha uns falando de línguas, outros chorando, tinha gente que chorava, os instrumentos, o irmão caiu. Depois o menino, cada um foi contar a sua experiência. O menino do violão disse que caiu por cima do violão, quebrou até foi 2 cordas. Ele falou, eu estou com minhas costelas doendo. É gostoso, irmãos, quando é realmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não é extravasamento emocional, irmão. Não é extravasamento emocional. Não é uma coisa do homem, não. Esse é um enchimento do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é o desejo do Espírito. O Espírito Santo quer impactar a sua vida, quer encher, quer reavivar a sua fé, querido. Isso edifica a sua fé. Traz uma estrutura mais forte para você vencer, para você romper todas as adversidades. Sabe por quê? Porque o diabo, ele aproveita a fragilidade do crente, quando ele está frágil na fé, quando ele está assim, será que Deus age mesmo? Será que Deus cura? Será que Deus opera milagre? Eu vi o pastor pregou, mas será? Esse será o diabo aproveita. Mas quando o homem, quando a mulher é cheia do Espírito Santo de Deus, não há lugar para o diabo, não há lugar para a palavra negativa e pessimistas, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, e Ele vai agir na tua vida, e os milagres irão acontecer. Dá glórias a Deus. Aleluias. E ele diz aqui, 1 Coríntios 12-14, que ninguém o entende. No entanto, em seu espírito fala mistério. Paulo estava falando que fala mistério, irmão. Quem sou eu para questionar? Se Paulo está falando que fala mistério, é mistério. Eu que estou falando não entendo. A pessoa que está ouvindo também não entende. É mistério. É o Espírito se expressando. Aquilo que a minha palavra não consegue transmitir. Eu não consigo. Por mais que eu tente explicar aqui para você, eu não consigo. Mas quando você tem essa experiência, que o Espírito Santo de Deus toma você com os dons espirituais, aí você vai ver. Diz que edifica, nós somos edificados. Irmãos, quem que não quer ser edificado? Você quer ser edificado? Quer ser edificado, irmãos? Isso é bom. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu não sei se os pastores vão concordar comigo. Pastor Eudes, pastor José Alves, pastora Lucinete. Mas, irmãos, o que a Bíblia tem de bom, nós vamos pegar. E, na verdade, a Bíblia só tem coisas boas. Na Bíblia só tem coisas boas, irmãos. Aqui é o nosso manual, a palavra de Deus, a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade que nos fortalece, a verdade que nos dá convicção de quem somos, com quem nós estamos e para onde iremos. Olha só, essa Bíblia, a Bíblia Sagrada é o único livro que te dá certeza de quem é você, de onde você está, de com quem você está e de para onde você irá. É aqui. Se você tem dúvidas sobre essas coisas, a resposta está aqui na palavra de Deus. Ela fala que você é filho de Deus. Fala que você faz parte da família de Deus. Ela fala que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E ela fala que se você permanecer firme e fiel nesta fé, com Cristo Jesus, caminhando com Ele, você herdará a glória eterna. Está aqui. Tudo na palavra.
Então, irmão, devemos nos alimentar desta palavra, devemos analisar, meditar nesta palavra, mantendo as chamas. Agora Paulo vai nos dizer o seguinte, que muito do que está escrito na Bíblia sobre este dom é escrito por Paulo, à igreja de Corinto. Aparentemente, muitos deles tinham recebido este dom, mas não entendiam e não sabiam como usar. Eu estou lendo ainda em Coríntios capítulo 12. Paulo aqui vai dar uma instrução para os coríntios, irmãos. Parece que tudo indica, havia uma confusão, havia uns exageros. Eles pegavam o dom ali, irmãos, e faziam uma festa. Me desculpa a expressão, era uma bagunça. Aí escandalizava. E Paulo falou para eles, gente, não é desse jeito, eu vou ensinar vocês como é que funciona. Aí ele vai dar instrução para o povo de Coríntios, e esta instrução, ela está para nós também nos dias de hoje. Ela foi lá para Coríntios, mas é para nós também. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, ao que ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito de todos. Porque a um é dada a palavra de sabedoria por meio do Espírito, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura pelo mesmo Espírito, a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. O dom de falar em línguas era um dos muitos dados aos crentes para ajudar na edificação do corpo de Cristo. Aleluias. Porém, quando nós vamos mais lá na frente, que eu já estou perto de concluir, quando nós vamos para Coríntios, ainda no capítulo 14, ele diz: a outra razão aqui é o dom de línguas é dado. Na lei está escrito, aos homens de outras... Não, deixa eu voltar um pouco. No entanto, falar em línguas também pode ser de lucro para todos, em uma assembleia cristã e tal, interpretada como uma língua comum das pessoas e tal. No encontro, como é que, pois, irmãos, sempre que você se reúne, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem uma interpretação, que tudo seja feito para edificação. Se alguém falar em língua, que haja 2 ou no máximo 3, um de cada vez, e haja um que interprete. Eles falavam, mas não tinha interpretação. Então o dom ele se torna completo quando há interpretação. Se eu quiser pregar e falar em línguas aqui na pregação, eu preciso do intérprete, né, pastor? Porque como é que eu vou edificar a igreja se você não entende nada? Eu falando aqui em línguas estranhas, né? Agora, se eu falar no meu canto, no meu lugar, eu estou falando, estou edificando a minha vida. Queridos, eu dei ênfase aqui um pouco nos dons de línguas, mas eu não posso tirar o mérito dos demais dons, que todos são importantes para a igreja. E Deus conta comigo e com você, que busquemos os dons, irmãos. O dom da fé. Uma vez eu estava lendo um livro, eu não sei se é do T.L. Osborne, não lembro. Me desculpe, irmão, não lembro agora o autor. Mas esse autor falou uma coisa tão interessante relacionada à fé e à cura. Tem pessoas que têm o dom da fé e não têm o dom da cura. Tem pessoas que têm o dom da cura e não têm o dom da fé. E aí ele levanta um questionamento, eu vou deixar aqui para você. É um autor que escreveu aqui, eu vou deixar para você meditar. Tem pessoas que oram por um enfermo e ele é curado. Mas quando ele está doente, ele ora e não é curado. Interessante, né? Então é importante. Por quê? Porque a pessoa às vezes, eu vou orar por uma pessoa, você já viu aquela pessoa falar, eu vou somar a minha fé com a sua fé.
Ele está dizendo, vou ligar a minha fé à sua fé. Ou seja, ele tem a fé. E aquela pessoa também tem fé. Então, quando faz a oração, aquela pessoa é curada. Agora, se a pessoa não tiver fé, e se você tiver o dom de cura, a pessoa é curada. Então, é importante, queridos, nós buscarmos os dons espirituais. O dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres. Irmãos, eu acho que cada um aqui, se for contar experiências, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas, irmãos, um dia eu assisti, deixa eu te contar aqui rapidamente. Eu estava presente num culto. Quando o pregador falou assim, tem uma pessoa aqui, irmãos, que essa pessoa toda madrugada ela levanta para tomar remédio para o estômago. Esse pregador, eu conheço ele é um homem sério, ele não pesquisou a internet a vida da pessoa de jeito nenhum, nunca, ele não conhecia ninguém lá, só nós mesmos, eu e o outro pastor. E essa pessoa todo dia levanta de madrugada para tomar um remédio. Isso é problema espiritual, irmão. Você não tem nada, você não está doente. Você sabe, essa pessoa sabe que eu estou falando com ela. Ele falou, eu quero convidar você para vir aqui, que você não vai acordar mais nas madrugadas para tomar remédio. Eu estou falando, você sabe que é você. Era a minha cunhada, irmão. Minha cunhada é séria, ela não vai inventar nada disso. Minha cunhada foi lá na frente, ele orou por ela. E falou, não, trouxeram uma toalha, né? Ele falou, não precisa trazer toalha, ela não vai vomitar. Aí ele orou, irmãos, a oração de libertação. Disse, esse demônio que fez... Aí ele falou o seguinte, isso aí foi o seguinte, você comeu um bolo, a pessoa que te deu esse bolo fez um trabalho, esse trabalho, essa pessoa fez, trabalho maligno, para matar, para acabar com sua vida. A minha cunhada disse que lembrou do bolo. Há uns 15 anos atrás, ela lembrou da pessoa que deu aquele bolo, ela comeu. 15 anos que ela sofria desse problema. Ele orou e falou, vai ser repreendido agora. O diabo vai levar tudo que é mal agora, em nome de Jesus. Irmãos, aí ela levantou, está curada. Isso tem 5 anos. Nunca mais sentiu dor. Nunca mais sentiu dor no estômago, ela acabou de tomar remédio. Ou seja, o Espírito de Deus age através de homens e de mulheres com os dons para edificar, para curar, para restaurar, para transformar vidas. É maravilhoso. Maravilhoso. A partir de hoje, a minha palavra, a mensagem para mim e para você, irmãos, vamos buscar os dons espirituais. Vamos desejar como igreja. Vamos buscar. Porque Deus quer se derramar em nossas vidas. Uma igreja que busca os dons, ela se torna uma igreja forte. Se torna uma igreja vitoriosa. Se torna uma igreja, irmãos, avivada, reavivada. E a cura, vai haver cura. Porque os dons operando, ele começa a curar, o Espírito Santo quer isso, quer curar. Mas parte de nós, de nos colocarmos como canais, como instrumento, falar, Senhor, igual Elias falou, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, me usa como instrumento, me usa como canal, Senhor, para, ó Deus, edificação do meu irmão, edificação da igreja. Às vezes você pode pensar, pastor, mas isso aí é só coisa para pastores. De jeito nenhum. Você viu a palavra aqui, quantos versículos nós falamos aqui, que o Espírito Santo, ele está para se derramar em qualquer um. Independe de raça, independe de conhecimento teológico, independe de classe social, irmãos. Você é um homem, uma mulher de Deus, busque o dom da autoridade, para quando você orar na sua casa com a autoridade, o demônio vai embora, a doença vai embora. Em nome de Jesus, coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração aqui. Vamos orar. Você vai levantar a sua mão. Você vai profetizar. Você vai orar agora e você vai clamar. Você vai buscar o Espírito Santo de Deus para a tua vida.
Começa a orar agora, levanta a tua mão, querido. Começa a dizer: Espírito Santo de Deus, eu tomo posse desta palavra. Espírito Santo de Deus, eu te desejo. Espírito Santo de Deus, nós queremos ver o Seu agir no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem atuando assim como o Senhor atuou no passado, como o Senhor agiu na natureza, como o Senhor agiu, ó Deus, em sacerdotes, profetas e reis, como o Senhor agiu nos discípulos, como o Senhor agiu em Pentecostes, ó Deus. Pai, nós não queremos movimentos humanos, nós não queremos teologia, ó Deus, ó Pai, de A e B, nós não queremos aqui, ó Deus, doutrinas, ó Deus, de denominação. Nós queremos o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Nós queremos o equilíbrio, nós queremos ser cheio da Tua glória, nós queremos ser impactados pelo Senhor, nós queremos fazer a diferença nessa sociedade, como homens e mulheres de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor, para pregar o Evangelho, para orar pelo enfermo, ele ser curado, para olhar pelo doente, ele ser curado, para orar para o incrédulo e ele aceitar o Senhor Jesus. Meu Pai, vem, ó Deus, nesta igreja, reaviva esta igreja, reaviva os dons, reaviva a nossa fé. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse desta promessa, nós tomamos posse desta palavra, e a partir desta manhã nós cremos que a nossa vida será mudada. Haverá uma mudança nesta igreja, porque esta igreja está clamando pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Levanta a tua mão direita e fala assim: Espírito Santo. Mas fale com fé, irmão, e diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração, o meu entendimento, a minha alma, o meu espírito, o meu ser, está agora, Espírito Santo, nas tuas mãos. Usa-me, capacita-me com os teus dons, ó Senhor. Usa como um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Repete comigo, diga: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada somente ao Senhor Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que habita neste lugar. Dê glórias a Deus, uma salva de palmas. Deus abençoe você.